Opa! Salve, salve, meus alunos! Caiu um negocinho aqui da canetinha. Então, pessoal, aí na nossa aula 5, falaremos hoje sobre as hipóteses, de origem da vida. A gente sabe que na biologia nós estudamos os seres vivos. E nós sabemos que grande parte do conhecimento sobre como surgiram os seres vivos foi se aprimorando com o tempo. Chegou um tempo em que não se sabia muita coisa, Aliás, houve um tempo em que não se sabia muita coisa sobre como a vida surgia, como que os seres apareciam no planeta. E muitas coisas que hoje são consideradas absurdas, em algumas épocas remotas, eram tidas como teorias de credibilidade. E a gente vai estar abordando isso hoje de uma maneira mais aprofundada. Então nós temos as duas hipóteses principais, digamos assim, de origem da vida, que é a teoria da abiogênese e teoria da biogênese. Tá? Vocês vão já entender direitinho o que é isso. Joga na tela que a gente vai começar a discutir esse assunto. Então, hipótese sobre a origem da vida, parte 1, geração espontânea ou abiogênese e teoria da biogênese. Então, você entenda que existe uma diferença quando tem esse Azinho aqui na frente e quando não tem o A. Tá? Então, abiogênese é uma coisa e biogênese é outra, tá bom? Os experimentos de Redi, ou de Redi, os experimentos de Needham, ou Needham, John Needham, podemos falar assim, ou Spallanzani, que era italiano, Então, são experimentos que serviram para tentar explicar, embora não fosse bem sucedido, mas são coisas que tentaram explicar de alguma forma a origem da vida em tempos muito passados, tá bom? Habilidades dessa aula: identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do senso comum relacionado a aspectos biológicos. Geração espontânea ou abiogênese, tá? Muito bacana, é isso, pessoal? Calma aí que deixa eu... Deu algum probleminha aqui na minha canetinha, Eu acho que agora vai rolar. Aí. Bom, por que eu estou circulando aqui, De alguma forma eu estou destacando esse A, tá? Só para vocês entenderem bem. Olha aqui para mim. Esse A é uma coisa boba, mas é importante para você não se confundir. Esse A que você está vendo bem aqui, que eu destaquei, ele significa negação. Abiogênese e biogênese são coisas diferentes. Vou te dar um exemplo. A palavra normal é uma coisa e a palavra anormal é outra, Esse A na frente, ele designa contrariedade, do que é normal. Então, o normal é uma coisa e o anormal é outra. A mesma coisa é a biogênese. A biogênese é uma teoria e biogênese é outra, tá bom? Então, esse Azinho aí é fundamental. Então, joga na tela, continuando aqui, isso é só um detalhe para você não se confundir. Essa é a teoria que a gente chama de geração espontânea também. Você vai encontrar ela com esse nome. E o que diz essa teoria? Ela diz que uma vida surge de uma porção inanimada, de um objeto inanimado pode gerar uma vida. Aquela vida vai ser gerada espontaneamente no ambiente, dependendo de alguns aspectos que esse ambiente possa ter, tá bom? Então, há mais de 10 mil anos, segundo antigas doutrinas, havia uma crença de que certos anfíbios, e répteis, como rãs, crocodilos e cobras, surgiram na lama dos rios. Isto ocorria na Índia, Babilônia atual Iraque, e no Egito.
Esses animais apareciam inexplicavelmente no lodo ou associados a ele, lugares úmidos, e eram pensados como manifestações da vontade dos deuses. Olha que interessante, né? Então, só para ilustrar, a gente tem as pirâmides aqui do Egito e o Taj Mahal, né? Um monumento indiano aí, o mausoléu que o príncipe Jashihan mandou fazer para a amada dele quando ela morreu. Mas, enfim, bom, eles acreditavam que esses crocodilos, cobras, esses répteis, esses animais, enfim, eles surgiam na lama como uma espécie de mágica, né? Era uma geração espontânea, no sentido de que ali dentro alguma coisa acontecia que acabava originando essas vidas. O que eles vieram chamar de força vital. O que é a força vital? A força vital era a força que aquele local precisava ter para ser possível ocorrerem vidas, surgirem vidas naquele ambiente, né? Então, por exemplo, se uma pedra tinha o que eles chamavam de força vital, então ela era capaz de se transformar em um determinado animal, né? Eles não acreditavam que a vida... Não é que eles não acreditavam, eles não sabiam. É isso que eu falei lá no início, né? Muitas coisas a gente vai ver aqui e para nós, atualmente, vai soar como absurda, né? Como é que eles podiam acreditar nisso? Mas você tem que entender que eles buscavam a resposta para a origem da vida em uma época que não existia nada de conhecimento sobre a vida. Então, eles formulavam hipóteses, eles achavam algumas questões, acreditavam em alguns absurdos que hoje a gente sabe, porque a gente já comprovou cientificamente, que não é bem assim. Uma vida não surge de uma hora para outra em algum lugar, né? Preciso alguns conceitos básicos para a existência da vida, tá bom? Então, a teoria da geração espontânea, ela dizia isso, que uma vida surgiria ali dentro do lodo, né? A lama, alguns répteis. Por quê? Porque esses animais, répteis e anfíbios principalmente, eles vivem, né, ali, aquele período dentro da água, determinados períodos dentro da água. Então, como eles viam aqueles animais saindo daqueles ambientes de lama sujo, né, nem sempre as águas eram limpas, então eles acreditavam que ali dentro existia algo que permitia o surgimento dessas vidas, tá? O que chamavam de geração espontânea ou abiogênese. Volta lá. Joga na tela. Então, até meados do século XIX, os cientistas realmente acreditavam que os seres vivos poderiam ser gerados espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição. Olha que interessante. E que certos anfíbios e répteis surgiam a partir dos rios, né? A gente sabe que isso não é verdade. E o interessante é que, olha quando, olha isso, século XIX. Se a gente for pensar numa questão cronológica, não fazem nem 200 anos que o ser humano ainda pensava dessa forma. No século XIX, ele foi um século em que muitas buscas por respostas aconteceram, né? Então ali já começou a se desenvolver algumas pesquisas que viriam chegar em conclusões que a gente tem como corretas hoje. Mas ainda se acreditava nessa época na teoria da geração espontânea, né, que é a teoria da abiogênese, o que a gente sabe que é um absurdo. Então essa interpretação sobre a origem dos seres vivos ficou conhecida como hipótese da geração espontânea ou simplesmente abiogênese, tá? Então esse A, como eu expliquei, é o prefixo de negação. Bio, vida, e gênese vem de origem.
tá? Esse termo aqui vem de origem, tanto na genética, né? Tem essa questão porque a genética é que dá origem para a nossa vida, né? A gente vem das partes genéticas dos nossos pais. Por isso que a genética tem esse nome, né? Ela tem essa conotação aí com esse termo etimologicamente falando, né? A origem da palavra seria essa. O primeiro a fazer perguntas onde teria surgido os seres vivos de forma sistemática foi Aristóteles. Portanto, a gente percebe que isso não começou no século XIX, né? As perguntas sobre como surge um ser vivo já pairava lá sobre o século XIV, ali, antes de Cristo, né? Aristóteles, um grande filósofo, né? Um dos mais conhecidos e mais respeitados, ele já dava origem para algumas questões de busca por respostas sobre isso. Para explicar a origem da vida, ele supunha a existência de um princípio ativo, ou o que a gente chama de força vital, o que eu falei ainda há pouco, né? Dentro da matéria inanimada. Então, para aquele lago dar origem a um sapo, por exemplo, o sapo ia sair dali de dentro, né? A gente sabe que o sapo é um anfíbio, e ele vai se desenvolver ali na sua primeira porção de vida, ele tem desenvolvimento indireto, ele vai viver como girino dentro do lago. Então eles acreditavam que por ele sair de dentro da água, ele tinha surgido dentro da água. E não era isso, né? A gente sabe que é preciso o cruzamento entre o macho e a fêmea, e esses ovos desse cruzamento, eles vão se desenvolver dentro da água. E por isso que eles acabam saindo de dentro da água, mas eles não surgiram ali do nada. Mas, para que, na teoria da geração espontânea, eles diziam isso, que para um objeto inanimado dar origem a um ser vivo, ele precisava ter uma força vital, ou seja, não era qualquer estrutura inanimada que daria vida a algum ser vivo, né? Era preciso que ele tivesse essa força vital. Então, segundo Berzelius, os compostos orgânicos eram produzidos a partir de uma força vital, característica dos organismos vivos, o que impossibilitava a sua síntese, né? Então, essa força vital, ela não era algo construído, era como se fosse uma espécie de autorização da natureza para que aquele objeto, né, pudesse gerar uma vida. Então, a ideia era baseada em observações descuidadas, né, sem rigor científico, olha lá, né, sem método científico, de que alguns animais aparentemente surgem da matéria em putrefação, ignorando a pré-existência de ovos ou mesmo de suas larvas. Olha que interessante. O animal morria, né? Um pedaço de carne estava por ali. Aí o que acontece? Geralmente, quando uma comida está exposta, começa, por exemplo, a dar mosca, né? Essas moscas que aparecem nessa comida, ela não surgiu ali na comida, né? Ela foi, de alguma forma, ela veio de outro lugar, ela usou aquilo ali para se reproduzir e algumas larvas vão surgir nesse alimento. Mas a vida ali não está brotando do alimento. Ela está sendo como se ela estivesse sendo plantada no alimento. Mas eles acreditavam que o estado de putrefação de determinados seres vivos fazia com que essa vida brotasse, né, daquela carne em putrefação, o que não era verdade, não é não? Então vamos lá, continuando, jogando isso. Então geralmente a gente tem a imagem aqui de mosca, porque geralmente era o que eles associavam muito, né? O surgimento de moscas, né, na matéria em putrefação. E eles não acreditavam, eles não levavam em consideração que aqueles ovos de larvas teriam sido colocados ou postos por outras moscas que já estavam vivas.
Isso antecedeu o desenvolvimento do método científico tal como praticamos hoje, não havendo tanta preocupação em certificar-se de que as observações fossem fidedignas e sistemáticas, né? Ou seja, esse trecho aqui que está falando, ele está meio que fazendo uma alusão à falta de rigor na observação que eles tinham, né? Como eles faziam as observações de forma muito superficial, então eles acabavam não prestando atenção em alguns detalhes que seriam facilmente desvendados se eles tivessem mais critério na pesquisa deles. Então, dessa interpretação surgiu a teoria da geração espontânea ou teoria da abiogênese, né? Que a gente sabe que é a teoria da abiogênese. Ela diz que uma vida surge da matéria inanimada, né? Então, segundo a teoria, vamos lá, voltando aqui, segundo a teoria da abiogênese, todos os seres vivos, né, originam-se espontaneamente da matéria bruta, tá bom? Então, o grande poeta romano Virgílio, né, do ano 70 a.C., garantia que moscas e abelhas nasciam de cadáveres em putrefação, tá? E na Idade Média, Aldovandro afirmava que do lodo dos fundos das lagoas poderiam nascer patos e morcegos, beleza? Então, para eles era mais fácil pensar que as moscas e abelhas surgiam dos cadáveres do que eles acreditarem que para aquelas moscas nascerem ali é porque foi posto um ovinho ali proveniente de outra mosca, né? Então faltava essa perspicácia neles na situação. O cientista belga Jean-Baptiste Van Helmont chegou a propor uma receita para produzir seres vivos. Essa aqui é interessante, pessoal, né? Ele tinha uma receita para surgirem seres vivos. Olha que louco isso, né? Olha como é que se produzia ratos. Vamos para a receita de ratos segundo Van Helmont. Camisa suada, um punhado de grãos de trigo num quarto escuro e protegido. Então ele amontoava, né? Como minha mãe diz, ele amufambava aquilo ali, deixava aquilo ali tudo juntinho, e alguns dias depois o que acontecia? Surgiam os esperados roedores, né? Ele não é que ele não acreditava, ele não conseguia deduzir que aquele rato ele aparecia de algum outro lugar para se alimentar. Afinal de contas, ele tinha colocado lá, ele tinha colocado lá um punhado de grãos de trigo, né? Você sabe, quando você deixa uma comida exposta na cozinha da sua casa, em qualquer lugar que seja, você corre o risco de que ratos apareçam, né? Isso, você deixa frutas expostas num balcão, em cima de uma prateleira, é muito provável que os ratos apareçam para se alimentar daquilo, né? Mas ele não, ele achava que ele e quem acreditava na biogênese achava que aquilo teria surgido ali, o que a gente sabe que é totalmente absurda essa ideia, né? Volta lá para a nossa tela. Então ele também propôs uma receita para produzir escorpiões, bastando para isso que uma camisa suada, trigo e pedaços de queijo. Então, automaticamente, lá se vem o escorpião, né? Então, em outras palavras, né, pessoal? Eles realmente viajavam na maionese. Mas o que acontece? Surge uma nova teoria, né? E um cara muito importante para isso
vai aparecer. Escreve assim, ó, Pasteur, né? Ao pé da letra. Mas a gente chama ele de Pasteur, tá bom? Que foi... Ele é um dos caras aí da biologia, né? Um dos pais da biologia que a gente chama. Que ele foi quem derrubou a teoria da abiogênese, provando que para que uma vida exista, é preciso de outra vida pré-existente. Agora sim, né? Para você estar aqui vivendo a sua vida, é preciso que alguma vida antes de você desse origem a você, que no caso foi sua mãe e seu pai, não é verdade? Ou seja, a vida não surge assim espontaneamente, é preciso o cruzamento entre dois gêneros, o macho e a fêmea, né, de uma espécie, para que aquele novo ser surja. Mas os da abiogênese, eles não acreditavam nisso, eles não pensavam nessa possibilidade. Até que Pasteur veio e formulou, né, a partir dos experimentos dele, foi formulado o quê? A teoria da biogênese, que é o contrário da biogênese, que toda vida ela só pode surgir a partir de outra vida, tá bom? Vamos lá, joga na tela. Teoria da biogênese, você percebe que não tem mais o A, né? Então, quando você for pronunciar, você precisa ter bem essa dicção, né? Para explicar bem sobre o que você está falando. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados, olha que interessante, de outros seres vivos pré-existentes. Ou seja, um ser vivo gera outro ser vivo, e não surgindo espontaneamente da matéria animada. Então, isso aqui, né, vem afirmar ou vem concordar com tudo que a gente sabe hoje em dia sobre o surgimento da vida, né, o surgimento de uma vida, né? O pintinho, ele não está ali porque ele surgiu do nada. Ele é resultado do cruzamento do galo com a galinha, né? Ele não surgiu dentro de uma poça d'água. Então, duas teorias científicas para explicar a origem da vida. Vamos lá. A biogênese, que é a vida surgiu da matéria bruta a partir de uma força vital. E a teoria o quê? Da biogênese. A vida surgiu a partir de outro ser vivo. A gente sabe que essa daqui, digamos, não é a correta. Mas ela é uma teoria que durante muito tempo foi levada em consideração. Então a gente não pode descartar, pessoal, essa teoria, tipo, ela não serve para nada, então por que ela existe? Porque, querendo ou não, ela estava no caminho da busca pela coisa correta, entendeu? Então ela é considerada, assim, uma teoria que tentou explicar a origem da vida, tá bom? Então, temos aí a biogênese, que é a vida surgiu a partir de outro ser vivo. A teoria da biogênese defende que a vida somente pode ser produzida por outra pré-existente. Aí a gente tem aqui, né, o óvulozinho e os vários espermatozoides, né, ali naquela corrida natural para fecundar o óvulo. Lembrando que os espermatozoides são os masculinos, né, e os óvulos são a célula reprodutiva feminina. Né? É necessário que haja aí o cruzamento, né? O encontro desses dois tipos de célula. Aí você pode perguntar assim, professor, mas eu já vi que a bactéria, por exemplo, ela se separa, né? Ela se divide e dá origem a outro ser. Em algum lugar eu já vi isso, né? São tipos de reprodução, pessoal, em que não precisa existir um macho e uma fêmea, mas
é obrigatoriamente necessário a existência de uma vida anterior. Por mais que uma bactéria se parta sozinha, né, ela se reproduz, ela se divida e dê origem a duas bactérias, mas é necessário que existisse uma bactéria inteira antes, que já era uma vida, entendeu? Então, não existe vida sem outra vida pré-existente. E isso é o que afirma a teoria da biogênese, tá? Vamos lá, joga na tela. E aqui a gente tem essa clássica imagem, né, do espermatozoide tentando fecundar o óvulo. Lembrando que são 300 milhões de espermatozoides, aí tem cara que é bom de reprodução, né, velho? Então, vários espermatozoides tentando fecundar um único óvulo, né? E se você está aí assistindo essa aula é porque você foi um vencedor, né? Se você é um vencedor, então um dia você passou por essa situação aqui. A teoria da biogênese hoje é bem entendida por todos. Entretanto, para refutar a teoria da abiogênese, diversos pesquisadores dedicaram anos de estudo para a compreensão dessa questão. Ou seja, a teoria da biogênese, ela teve lá suas fases de aceitação negativa, né? Aquelas pessoas que acreditavam que a vida surgia espontaneamente resistiam a essa teoria. Eles, não tem nada a ver isso que você está falando. E como é que eles iam provar? Então era preciso fazer um método científico, explicar aquilo cientificamente. Foi o que eles tentaram fazer, né? Vamos a alguns experimentos. Os experimentos de Redi, né? Esse experimento ele é muito famoso, pessoal. Ele foi elaborado por Francesco Redi, né, que foi um cientista que, por meio de observações de estudos com cadáveres de animais e a ocorrência de vermes, propôs em 1668, portanto no século XVII, a partir de métodos empíricos simplificados, a hipótese que principiou a queda dos preceitos abiogenistas, né? Esse famoso exemplo da carne nos frascos. O que é que ele fez? Assim, eu vou explicar assim mais informalmente para você. Ele pegou um pedaço de carne, né? Aí pegou 2 frascos, ele botou um pedaço de carne dentro de um frasco e você pode ver aqui que está tampado, né? Está tampado aqui, ó. Ele colocou tipo uma liga, um papelzinho ali, um pano que vedou. No outro, ele colocou o mesmo pedaço de carne, mas deixou esse frasco aberto. E esperou, e foi observar o resultado disso. Depois de um tempo, o que ele percebeu? Ele percebeu que naquele frasco que estava aberto surgiram larvas de mosca. E naquele que estava fechado não surgiu. Ou seja, ele conseguiu começar a argumentar de que a vida não surgiu na carne, e sim de fora para dentro, né? Por quê? Porque se a vida surgisse na carne, esse daqui que está tampado, ele também teria surgido, mas como ele está vedado, então é sinal que não entrou nada de fora para dentro, e se não nasceu, então isso realmente, esse fato influenciou, o fato dele estar tampado. No outro que estava aberto, as moscas tinham acesso e automaticamente puseram ovos lá, e as larvas começaram a aparecer. Então, calma lá, a vida não surge assim do nada, senão ela teria surgido também na carne que estava fechada, entendeu? Então eram os experimentos bem simples, mas que explicavam muita coisa, entendeu? Era de acordo com a observação e as hipóteses que eles elaboravam, os estudos deles na época. Vamos lá, joga na tela para a gente continuar. Então, em seu experimento, Redi colocou pedaços de carne em 2 frascos abertos, cobrindo um deles com uma fina camada de gaze. Logo percebeu o sobrevoo de moscas que só conseguiam acesso à carne no frasco descoberto.
Depois de alguns dias, com a matéria orgânica decomposta, notou o surgimento de lavas apenas no frasco aberto, concluindo que, olha lá, conclusão, método científico, hein? As lavas surgiram do desenvolvimento de ovos colocados pelas moscas e não pela força vital. Lembra? A força vital era aquela força que o objeto inanimado teria que ter para gerar uma vida. Mas o que acontece? Se era a mesma carne em um frasco, em outro, por que só um teria força vital? Se são o mesmo material. E outra, coincidência, só naquele que está aberto que surgiu as lavas. Então alguma coisa tinha aí que explicava assim, que a vida não surgia na carne, né? E sim, a vida era introduzida na carne e não brotava dela. Então, os experimentos de Needham e Spallanzani. Então, aquele primeiro experimento foi o Redi, né? E agora tem Needham e Spallanzani. John Needham e Spallanzani foram pessoas que tentaram também explicar, né, a origem da vida com experimentos. Tá? Então, ele realizou, o Needham, no século XVIII, aí, ele realizou novos experimentos para reforçar a hipótese da biogênese. Ele queria, de alguma forma, provar a abiogênese. Então, nesses recipientes cheios de caldo nutritivo, foram aquecidos e fechados hermeticamente, ou seja, vedados. Ele observou que, mesmo com os vidros fechados, se desenvolvia no caldo um grande número de micro-organismos. Segundo ele, isso demonstrava a existência da geração espontânea. Mas Lázaro Spallanzani criticou durante a teoria e os experimentos de Needham através de experimentos similares. Em seus experimentos, os líquidos foram aquecidos durante 1 hora, ou seja, ele primeiro ferveu aquele material, né, esterilizando ele, matando todo e qualquer tipo de ser vivo. Em algum tempo depois, não observou-se nenhum sinal de vida. Spallanzani explicou que Needham não havia fervido a solução, ou seja, ele não matou os seres vivos que tinham naquele caldo antes. Por isso, mesmo depois dela aquecido, ele apareceram lá, né, novas lavas, digamos assim. Então, Needham, só para não perder o raciocínio, Needham não havia fervido sua solução nutritiva por tempo suficientemente longo para matar todos os micro-organismos existentes nela e assim esterilizá-la. Né? Então, o que eles fizeram, basicamente? Ferveram um caldo, né? E principalmente o Spallanzani. Ele ferveu um caldo e deixou esse caldo lá, ou seja, ele matou tudo e depois que esse caldo esfriou com o tempo, ele foi contaminado. Mas depois ele fez o caldo, ferveu o caldo e deixou esse caldo tampado e esse caldo não apresentou micro-organismos. Então, mais uma força aí, né, para dizer que a vida não surgia dentro da porção nutritiva, e sim de fora para dentro. Tanto é que quando ela estava tampada, nada acontecia, mas quando ela estava aberta, esse caldo era contaminado. Porém, somente após mais de 100 anos, em 1962, portanto no século XX, apareceu o francês Louis Pasteur, que é considerado um dos pais da biologia, tá, pessoal? Realizou o experimento que serviu de evidência contra a abiogênese. Foi Pasteur que veio determinar que a abiogênese não era verdade. Tá bom? O que ele fez? Ele pegou um caldo nutritivo, colocou dentro ali de um frasco, aí ele, com a técnica ali de aquecimento, ele entortou o gargalo desse frasco. Ele criou ali uma espécie de S nesse gargalo. Aí o que ele fez? Ele ferveu o caldo, né? Esse vapor de água foi se depositando
no gargalo, né, que estava ali torto. E quando esfriou esse caldo, ele percebeu que o caldo continuou sem nada, ou seja, não cresceu nenhum micro-organismo, ou seja, o gargalo reteve os micro-organismos aqui na entrada, digamos assim, né? Tanto que ele percebia algumas contaminações nessa porção. Mas aí ele quebrou o gargalo, como diz aqui na 5. Ele quebra esse gargalo e deixa ele aberto. A partir daí aparece quem? Os micro-organismos, né? Provando assim que o ar que contém esses germes, né, que esses germes também vêm pelo ar, eles existem sim no ambiente, tanto que eles contaminaram a entrada ali do frasco. Mas o caldo em si não foi contaminado, ou seja, o que estava fora não conseguiu chegar lá dentro do caldo, né? Mas quando ele quebra, ele percebe que esse caldo se contamina. Então, o fato desse caldo estar aberto de fato é que proporcionou a chegada de germes ali dentro. Porque se esses micro-organismos estivessem no caldo nutritivo, eles surgissem no caldo nutritivo, né, não importava se ele estava aberto ou não, ele teria aparecido de qualquer forma, mas não. Ele sempre aparece, essa vida ela sempre vai aparecer naquele que está mais exposto, provando que a vida vem de fora para dentro e não de dentro para fora. E assim, a teoria da abiogênese caiu por terra, né? Digamos assim. E essas teorias, elas são muito... Você pode achar até bobas assim, né? Quando você vai, poxa, mas o cara ficou assim conhecido por causa desses experimentos, desse tipo de experimento que ele fez, uma coisa tão simples. Quem é que não sabe que se ferver uma água, você vai esterilizar ela e vai deixar ela mais livre de micro-organismos? A gente sabe disso hoje, pessoal, né? A gente sabe disso hoje, a gente tem uma gama de conhecimentos, a gente tem uma base de conhecimentos para várias situações. Na época eles não sabiam, né? Veja bem, olha que interessante. É isso que faz desses cientistas a grandeza deles. É como o poder de observação deles era muito eficiente, né? E mesmo aqueles que acreditavam na abiogênese, eles eram equivocados nas suas ideias, mas de qualquer forma, eles estavam procurando respostas. Se eles não tivessem essa curiosidade, hoje provavelmente nós teríamos sim essa resposta, mas o quanto tempo não teria demorado para a gente chegar a uma determinada conclusão. Mesmo eles errando nas hipóteses deles, né, nas afirmações deles, mas é a partir do erro deles que apareceu alguém tentando contrariar ou responder, de alguma forma consertar esse erro, que quando surge ali, né, Needham, Spallanzani, e mais para frente surgiu Pasteur, sempre no caminho, né, tentando explicar tudo isso, até que Pasteur vem e sela e diz, a vida não surge do nada, a vida não surgiu no caldo, ela foi introduzida no caldo, tá bom? Sempre, tanto o Redi, quanto o Spallanzani, quanto o Needham, quando eles falam de nutrientes expostos, sempre naqueles que estão mais expostos, a mosca aparece, né? As larvas de mosca. E naqueles que estão mais hermeticamente fechados, ela acaba não aparecendo. Então, isso sim é uma evidência de que a vida não surge no substrato, e sim é posta no substrato. Então, bem interessante, né? Teoria da abiogênese, geração espontânea, e teoria da biogênese, né? Que é a teoria que diz que toda vida só surge a partir de outra pré-existente. Beleza? Vamos lá para a nossa revisão agora.